Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Licenciatura em Matemática, na nossa disciplina de Cálculo 1. E na aula de hoje nós vamos estar resolvendo algumas questões a respeito de conjuntos numéricos, principalmente números reais, e intervalos. Lembrando que nesta parte nós vamos tomar alguns assuntos que estão lá em equações do primeiro grau e em equações do segundo grau. Lembrando que esses assuntos vocês podem estar revisando lá na disciplina de funções e gráficos que foi ministrado para vocês. Lembrando que todos os vídeos, aulas desses assuntos estão disponíveis na nossa plataforma no YouTube. Então, vamos dar início a mais esta aula e falando já a respeito de resolvendo, na verdade, algumas questões. Para iniciarmos as nossas resoluções, a primeira parte que nós vamos colocar aqui para vocês é que estas questões foram passadas na nossa última aula. E nesse primeiro momento, nós vamos tomar aqui como questão para ser resolvida, nessa primeira questão, bom, nós vamos estar resolvendo esta letra C como primeira questão a ser resolvida, ok? Então vamos agora à resolução desta primeira parte. Só lembrando que nós estamos tratando. Eu vou pegar aqui, lembrando que a questão é a primeira questão da nossa lista, letra C, que é dada por quem? Por 2x menos 1 maior ou igual do que 5x mais 3. Bom, qual o procedimento para resolver esta questão? Primeira coisa que eu tenho que fazer é tomar os termos em x, passar para o primeiro membro. Então, vou ter que passar 5x para o primeiro membro. Em contrapartida, os termos que não possuem o x, nós vamos passar para o segundo membro. Lembrando que eu já tenho menos 1 e o mais 3 aqui. Portanto, na nossa resolução, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 2x, o 5x eu vou passar aqui para o primeiro membro, ele vai vir com o sinal trocado. Isso maior ou igual do que quem? Eu já tenho 3, vou repetir. E o menos 1, ao ir para o segundo membro, ele vem mais 1. Ora, se eu vou resolver aqui, note que eu vou pegar 2x menos 5x, cujo resultado é igual a menos 3x. Isso maior ou igual do que 3 mais 1, que é 4. Eu vou multiplicar ambos os membros por menos 1. Lembrando que ao multiplicar aqui por menos 1, toda a expressão ficará com o sinal trocado. Ou seja, que vai ficar mais 3x, o maior ou igual fica menor ou igual, o 4 fica menos 4. Portanto, você vai concluir aqui que o valor de x ele é menor ou igual que menos 4 dividido por 3. Ou seja, essa seria a nossa solução desta inequação do primeiro grau. Bom, além disso, nós podemos ver aqui na segunda questão, eu vou olhar, eu vou pegar aqui, como ele quer o estudo do sinal, posso pegar aqui 5x mais 1. E ao tomar 5x mais 1, de que forma eu vou estar resolvendo essa questão? Bom, na segunda questão, lembre-se que eu estou pegando a letra D, e nesta letra D, você tem aqui 5x mais 1. E ele pede para fazer o estudo do sinal. Ora, para se fazer o estudo do sinal aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é igualar 5x mais 1 a 0. Para que eu faço isso? Para descobrir qual a raiz desta equação no primeiro grau. Portanto, eu vou passar o 1 para o segundo membro, vai menos 1, e você descobre aqui que o valor de x ele é igual a menos 1 sobre 5. Ora, de posse desse valor de x, no caso que é a raiz desta equação, nós vamos agora fazer o estudo do sinal. Por se tratar de uma equação do primeiro grau, você vai traçar aqui uma reta, um segmento de reta, uma reta, na verdade. Lembrando que
Por o valor de A ser maior do que zero, 5 é maior do que zero, a função ela é crescente. Por se tratar de uma função crescente, lembrando que tudo que está acima é positivo, está abaixo é negativo. Esse ponto onde toca o eixo é a minha raiz, seria no caso menos 1/5. De posse disso, no estudo do sinal, você tem a seguinte situação. Primeiro, se o x for menor do que menos 1/5, isso implica dizer o quê? Que o valor de y ele é menor do que zero. Agora, se o x for igual a menos 1/5, isso implica dizer o quê? O valor de y é igual a zero. E por último, se o x for maior do que menos 1/5, isso aqui implica que o valor de y é maior do que zero. Só observar. Após o menos 1/5, positivo. Antes do menos 1/5, negativo. No 1/5, menos 1/5 é igual a zero. Bom, para darmos continuidade à resolução dessas questões, eu vou escolher aqui mais uma letrinha, tá? Neste caso, eu vou pegar aqui essa letra F. E nessa letra F, observe que nós temos um produto. Então, de que forma nós vamos escrever aqui esse produto? No caso, correspondendo aqui à segunda questão, ok? Você tem a segunda questão. Eu diminui um pouquinho aqui a letra para ver se fica um pouquinho melhor. Aqui você tem um produto 2x mais 1 multiplicado por x menos 2. Ora, para fazer o estudo desse sinal, eu vou dividir aqui em duas partes, tá? A primeira parte, 2x mais 1, a segunda parte, x menos 2. Então, eu vou chamar aqui de 1 a essa expressão 2x mais 1. Lembrando, eu vou igualar ela a zero. Igualou a zero, você pode aqui, para responder, você vai ter que passar este menos 1 para o segundo membro. Portanto, você teria aqui 2x igual a menos 1. Ora, o valor de x aqui vai ser igual a quanto? A menos 1 sobre 2. Bom, isso é o valor que eu tenho para esta primeira parte. Lembrando que, neste caso, se eu for pegar o estudo do sinal somente desta parte, lembrando, por o valor de A ser igual a 2, me mostra que esta função do primeiro grau ela é crescente. Por ser crescente, posso escrever isso. Acima é positivo, abaixo é negativo. E esse ponto de contato aqui com o eixo, menos 1/2, é a minha raiz. Faço a mesma coisa para a segunda parte, que é x menos 2. Portanto, você teria o que aqui? X menos 2 igual a zero. Pego novamente menos 2, passo para o segundo membro, e aí você vai ter o quê? E o valor de x é igual a mais 2. Da mesma forma, faço um segmento de reta, lembrando que a função aqui, pelo valor de A ser positivo, ela é crescente, lembrando que acima é positivo, abaixo é negativo. Esse ponto de contato, o 2, corresponde à minha raiz. Bom, para fazer o estudo do sinal, o que é que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que traçar alguns segmentos de reta. Lembrando, por se tratar de duas equações, eu preciso de dois intervalos aqui. Primeiro, segundo. E um terceiro para o resultado. Ora, eu tenho duas raízes, menos 1/2 e 2. Você vai colocar aqui em ordem crescente essas raízes. Procure colocar um espaço bacana. Não é obrigatório estar numa distância literalmente equidistante, uma vez que só tem duas raízes.
A primeira é menos 1 meio e a segunda é 2. Então vamos aqui. Para a primeira equação, eu vou chamar de 1, e a segunda equação eu vou chamar de 2. Para cada uma delas, eu tenho uma raiz. Olha aqui, quando eu peguei para o menos 1 meio, antes do menos 1 meio, os valores são todos negativos. Então, você olha aqui para a raiz, em 1, menos 1 meio, antes negativo, após positivo. Já com relação ao 2, quando eu olho para o 2, antes é negativo, após positivo. Então, antes do 2, no item 2, vai ser negativo, após positivo. Ora, neste caso, eu quero o produto. E ao fazer o produto, você faz o jogo de sinal. Isso aqui é o produto de 1 por 2. Neste caso, menos por menos dá mais. Mais por menos dá menos. Mais por mais dá mais. Portanto, se eu estou fazendo o estudo do sinal, o primeiro ponto é: se o meu valor de x for menor do que menos 1 meio, ou seja, se ele tiver antes do menos 1 meio, aqui ele está mostrando, ou ainda, deixa eu só apagar aqui, ficou um pouquinho feio, separar demais. Opa. Ou, se eu pego depois do 2, ou seja, o x maior do que 2, o que é que eu tenho como solução aqui? Ou qual seria o meu estudo de sinal? Tanto aqui é positivo, como aqui é positivo. Portanto, o y é maior do que zero. Agora, se eu pego entre o menos 1 meio e o 2, ou seja, se eu tenho o x entre menos 1 meio e o 2, o que eu posso afirmar aqui com relação ao sinal? Ele é negativo, ou seja, o y é menor do que zero. Agora, se o meu valor de x for igual a menos 1 meio, ou esse x for igual a 2, o que é que eu tenho? É que o y é igual a zero. Então, esse é o meu estudo do sinal com respeito a essa segunda questão, letra B. Bom, dando continuidade, vamos aqui na terceira questão, vamos responder aqui a letra E, tá? E de que forma a gente vai poder responder essa questão? Bom, para responder essa terceira questão, letra E, o que é que nós temos dela? Nós temos a seguinte coisa, nós temos 3x menos 2 sobre 2 menos x, isso menor ou igual do que zero. O procedimento de resolução nós vamos fazer da mesma maneira que nós estamos fazendo o estudo do sinal. Eu vou olhar para essa parte superior, eu vou chamar de 1, onde você tem 3x menos 2, você vai igualar a zero. Igualou a zero? Vamos resolver isso aqui. Para resolver, você pega o menos 2, passa para o segundo membro. Neste caso, você tem o quê? 3x igual a 2. Ou seja, meu valor de x vai ser igual a quanto? A 2 dividido por 3. Ora, aqui você tem a primeira raiz, ok? E de posse dessa primeira raiz, nós fazemos o estudo do sinal. Ou seja, você traça uma reta. Lembrando que essa função, pelo valor de A ser positivo, ela é crescente. Portanto, acima positivo, abaixo negativo. Nesse ponto especificamente, que é a minha raiz, você tem 2/3. Faça a mesma coisa com a parte do denominador. Ou seja, você chama aqui de 2. Você tem 2 menos x. Isso também você vai igualar a zero. O que é que eu vou fazer? O mesmo procedimento do item 1. Você vai pegar o 2, tá? Pega esse 2, passa para o segundo membro. Para fazer isso, você tem aqui no caso menos x igual a menos 2. Você vai multiplicar tudo aqui por menos 1. E ao fazê-lo,
você percebe que o valor de x se torna igual a 2. E esta é a raiz para a expressão que se encontra no denominador. De posse dela, você também vai fazer o estudo do sinal. Passa um segmentozinho de reta. Neste caso, o valor que está multiplicando o x é negativo, portanto, esta função ela é decrescente. Desculpa, está um pouquinho ainda torto aqui, estamos aprendendo a usar ainda esse programa. Neste caso, acima é positivo, abaixo negativo. E nesse ponto que toca o eixo, é onde eu tenho a minha raiz. De posse desses dois estudos de sinal, nós vamos aqui para uma terceira parte. Você vai fazer segmentos de reta ou retas, como você queira, tá? Quantas? Bom, você vai ter que olhar o total de raízes. Como aqui eu tenho uma raiz, você tem aqui o item 1. Você tem a segunda raiz, você tem o item 2. Mas eu preciso de uma terceira para concluir a questão, ok? Bom, deixa eu tentar dar um destaque melhor aqui. Como eu tenho duas raízes, coloco em ordem crescente. Você tem 2/3 e tem 2. Pega primeiramente a menor delas. Nesse caso, 2/3. Depois você pega a maior delas. No caso, o 2. Lembrando, antes do 2/3, que é a primeira raiz, veja, negativo. Depois do 2/3, positivo. Já com relação ao segundo item, a raiz é o 2. E antes do 2, note que aqui é positivo. Antes do 2, positivo. Após o 2, negativo. Como se trata de um quociente, você vai ter que fazer o jogo de sinal. Menos por mais dá menos, mais por mais dá mais por menos dá menos. Aqui tem um detalhe importante, né? Lembrando que aqui eu estou fazendo o quociente entre 1 e 2, ok? Mas para a minha solução, eu vou olhar para cá. Ó. Ele diz que tem que ser menor ou igual do que zero. Menor ou igual do que zero é negativo. Então você tem essa região, ok? Você tem essa região. O detalhe é, a bolinha vai estar aberta ou a bolinha vai estar fechada? Bom, o importante aqui é você observar que quem está no numerador nunca pode ser zero. Portanto, como a raiz aqui é o 2, a bolinha aqui tem que ser aberta. Portanto, a solução para o meu problema aqui vai ser o quê? É um x pertencente aos reais, ok? De tal forma que ele vai ter um valor assim, só um detalhe aqui que foi esquecido, em 2/3 a bolinha é fechada, tá? Portanto, aqui a solução seria o quê? Um x menor ou igual do que 2/3 e um x maior do que 2. Tá ok? Bom, essa seria a nossa solução para mais essa questão. Vamos lá agora para a próxima. Bom, vamos dar continuidade aqui à quarta questão. Nesse caso da quarta questão, nós vamos aqui escolher a letra A. Ele pede para fazer a simplificação desta expressão. De que forma eu posso fazer esta simplificação? Bom, eu mostrei aqui, terminei colocando a tela errada, mas está aqui a quarta questão, simplificar x² menos 1 sobre x menos 1, ok? Então vamos aqui para a resolução desta questão. Bom, a primeira coisa aqui nessa quarta questão, deixa eu colocar aqui, o que é que ela está descrito nesta questão? Você tem x² menos 1 sobre x menos 1. Bom, o procedimento para a resolução desse tipo de questão é você lembrar lá do que você estudou em elementos 1 e elementos 2, onde diz respeito a como escrever x² menos 1. Lembrando que simplificar essa expressão
eu teria que, neste caso, primeiro, descobrir quem é a raiz de x ao quadrado, que é x, descobre qual é a raiz de 1, que é 1, e aí você vai perceber que você tem uma diferença de 2 quadrados. E uma diferença de 2 quadrados, você pode colocar como sendo o produto da soma pela diferença. Portanto, essa expressão que eu tenho aqui em cima, eu vou reescrevê-la agora. De que forma? Então, você tem x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. E essa expressão passa a ser escrita de que forma? Você tem que x ao quadrado menos 1 é a mesma coisa de eu escrever x mais 1 sobre x menos 1. Isso dividido por quem? X menos 1. Quando ele trata de simplificação, ele está considerando que esse denominador é diferente de zero, ok? Senão, você não poderia nem simplificá-lo, porque você estaria simplificando zero com zero. Então, neste caso, nós estamos considerando que x menos 1 é diferente de zero. Portanto, x menos 1 com x menos 1, eu posso dividir tudo por x menos 1 e dar 1 e 1. Portanto, o resultado que eu iria encontrar aqui seria o quê? X mais 1. Seria a minha forma simplificada. Bom, vamos aqui para pegar mais uma letra. Vamos olhar aqui a letra B, tá? E o que é que diz a letra B? Você tem x ao cubo menos 8 sobre x ao quadrado. X ao cubo menos 8 sobre x ao quadrado menos 4. Bom, qual o procedimento que eu vou adotar neste caso? Bom, a primeira coisa que eu vou olhar é para o meu numerador. Você tem aqui x ao cubo menos 8. Se você olhar lá nas simplificações que nós já fizemos, o que é que você vai olhar? Você olha aqui, tira a raiz cúbica de x ao cubo é x, tira a raiz cúbica de 8 é igual a 2, e aqui você vai fazer o quê? Você vai colocar, primeiro, a diferença das raízes, x menos 2. Lembrando que quando você vai olhar, se aqui fosse mais, você ia colocar aqui mais. Mas como eu tenho uma diferença de 2 cubos, eu coloco primeiro a diferença x menos 3, vezes, aí você vai pegar o quê? A primeira raiz ao quadrado, mais o produto das raízes, x vezes 2, que dá 2x, mais a segunda raiz ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, que é 4. Portanto, aqui você tem a forma fatorada de x ao cubo menos 8. Mas eu preciso também da forma fatorada de x ao quadrado menos 4. Como a gente já viu aqui anteriormente, na questão anterior, no item anterior, tira a raiz de x ao quadrado é x, a raiz de 4 é igual a 2, portanto, aqui é uma diferença de 2 quadrados, fica o produto da soma pela diferença das raízes. No caso, seria x mais 2 por x menos 2. Logo, eu vou tomar essa expressão e vou reescrevê-la. E vai ficar de que forma? Bom, você tem x ao cubo menos 8 sobre x ao quadrado menos 4. Logo, aqui você vai ter que essa expressão vai ser igual a quê? X ao cubo menos 8, a gente viu que ela é dada por quem? X menos 2 vezes x ao quadrado mais 2x mais 4. Já o denominador... Você não tem mensagens novas. Bom, já o denominador... Desculpa, o telefone aqui ativou o Viva Voz. Já o denominador, você vai ficar o quê? Com x mais 2 por x menos 2. E note que eu vou poder aqui, nesse caso, fazer uma simplificação. X menos 2 com x menos 2, que vai dar 1 e vai dar 1. Lembrando que a gente já falou para vocês que, neste caso, você tem que essas expressões x menos 2, ela tem que ser diferente de zero para poder fazer a simplificação, tá? Logo, eu teria aqui essa expressão. Seria x ao quadrado mais 2x mais 4 sobre quem? Sobre x mais 2. E aí, você estaria diante da sua forma simplificada da expressão x ao cubo menos 8
dividido por x ao quadrado menos 4. Aqui eu falo para vocês com respeito a esta parte, e aqui vamos tomar uma coisa muito importante. Essa parte da simplificação você vai utilizar principalmente lá em limites e em alguns momentos também em derivada. Então é importante que você tome muitas notas com relação a esse tipo de simplificação, seja da forma mais simples, seja da forma mais complicada. Ela vai ser essencial na resolução de questões. E nesta quarta questão, é muito importante que você responda todas as questões e nos envie as dúvidas, para que a gente possa estar sanando tais dúvidas, tá ok? Bom, vamos dar continuidade agora respondendo mais questões. Vamos tomar aqui nesta quinta questão a letra A. E qual o procedimento? Deixa eu só apagar logo aqui a tela rapidinho, tá? Veja aí que foi muito rápido, né? Apaguei já a tela. E vamos agora aqui colocar a próxima questão, que seria a quinta questão, letra A, onde você tem a expressão x ao quadrado menos 4 maior do que zero. Ele pede para resolver esta inequação. Bom, qual seria o procedimento para resolver tal inequação? Então, você tem aqui a quinta questão, letra A, onde você tem x ao quadrado menos 4 maior do que zero. Diferentemente da inequação do primeiro grau, na inequação do segundo grau, nós vamos ter que resolver primeiramente x ao quadrado menos 4, descobrir quem são as raízes. Portanto, você tem x ao quadrado menos 4, você iguala a zero. Igualou a zero. Por se tratar de uma equação incompleta do segundo grau, eu vou resolver de que forma? Passando menos 4 para o segundo membro. Lembrando aqui que o menos 4 vai para o segundo membro, e aí ele vai o quê? Com sinal contrário, trocado. Vai mais 4. Portanto, o valor de x seria igual a mais ou menos raiz quadrada de 4, cujo resultado seria mais ou menos 2. Portanto, ao fazer um esboço do gráfico, o que é que nós vamos notar? Primeiro, o valor de A é positivo, então a concavidade está voltada para cima. Por se tratar de uma equação de segundo grau com duas raízes diferentes, o que é que eu vou ter? Que a concavidade é voltada para cima, tocando em 2 pontos. Desculpa aí pelo gráfico, não vai estar tão beleza como gostaria de estar, tá? Então, aqui vamos observar a seguinte coisa. Abaixo do eixo é negativo, acima do eixo positivo. Portanto, nessa situação, ele quer que seja maior do que zero. Maior do que zero é algo que é positivo. Então, eu teria aqui e aqui. Agora, você vai observar que nem colocar as raízes eu coloquei. Não há problema, posso colocar depois. Se toca em 2 pontos, a primeira raiz, a menor, é menos 2. A maior é 2. E o que ele quer aqui? Maior do que zero. Portanto, a minha solução seria o quê? Um x pertencente aos reais, de tal forma que, primeiro, ou o x é menor do que o menos 2, ou esse valor de x é maior do que 2. E aí eu tenho a minha solução para o meu problema da letra A. Bom, se eu tomar nessa mesma parte a letra E, você vai observar que eu tenho o quê? Nessa letra E, eu vou ter um sistema. Eu vou começar respondendo aqui, porque eu vou precisar de espaço, ok? Deixa eu só apagar aqui. Bom, qual seria a minha expressão aqui? Ela seria x ao quadrado menos 9 sobre x mais 1. Isso menor do que zero. Bom, você vai dividir aqui, no caso, em duas partes. A primeira parte, você vai olhar para x ao quadrado menos 9 e vai igualar a zero. Feito isso, passa o menos 9 para o segundo membro, da mesma forma como a gente fez aqui no anterior. Vai mais 9. Você tem aqui que o x ao quadrado... Opa, vamos apagar aqui rapidinho. Como eu quero o valor de x,
x seria igual a quanto? A mais ou menos raiz quadrada de 9. Ou seja, o x seria igual a mais ou menos 3. Lembrando, você faz sua retazinha. A mesmo procedimento, já que o valor de A é maior do que zero, é positivo, a concave está voltada para cima, e aí você tem duas raízes. Voltar para cima, lembrando, abaixo é negativo, acima é positivo. Por enquanto, eu só vou anotar aqui as raízes, menos 3 e 3. Veja, o que ele quer como resposta menor do que zero é de todo o processo, e não somente dessa região. Então, vamos para a segunda parte. E a segunda parte, você vai pegar aqui quem? Você vai pegar o x mais 1 igual a zero. Bom, por se tratar de uma equação de primeiro grau, passo 1 para o segundo membro, vai menos 1. Ora, aqui você tem a sua raiz. Lembre, por se tratar de uma equação de primeiro grau, o valor de A positivo, então você tem que esta função ela é crescente. Acima positivo, abaixo negativo. Não esqueça que aqui é menos 1. Bom, por enquanto, eu fiz individualmente, vou juntar agora estas duas equações, feito o estudo do sinal, tá? Lembrando, o primeiro espaço corresponde à solução de 1, o segundo espaço corresponde à solução de 2, e o terceiro espaço seria a nossa solução. Lembrando que aqui você tem o 1, aqui seria o 2, e aqui seria a razão entre 1 e 2. Lembrando que aqui você tem, no caso, não apenas duas raízes, você tem 3. Coloque elas em ordem crescente, tá? Vou pegar a primeira raiz, a menor delas é menos 3. Depois do menos 3, você tem menos 1. E por último, você tem a raiz 3. Nesse espaço 1 aqui, você vai olhar para a solução de 1. A solução de 1 é menos 3 e 3. Entre menos 3 e 3, você vai observar que é negativo. E o que está fora, antes do menos 3 e depois do mais 3, é positivo. Vamos agora para a segunda parte, que é a raiz menos 1. Você vai observar que antes do menos 1 é negativo, só que depois do menos 1 é positivo. Lembrando que ele quer o quociente, e esse quociente faz o jogo sinal. Mais por menos é menos, menos por menos é mais, menos por mais é menos, mais por mais é mais. E o que ele quer na questão está aqui, menor do que zero. Vou colocar em outra cor, menor do que zero é o que é negativo. Bom, resta saber se a bolinha é aberta ou fechada. Como é apenas menor, bolinha aberta. Olha o exagero aí, ó. Bolinha aberta. Portanto, vamos colocar agora a nossa solução. É um x pertencente aos reais, de tal forma que, primeiro, o x ele é menor do que o menos 3 aqui, ó. Bolinha aberta, menor do que menos 3. Ou ainda, meu x vai estar entre menos 1 e 3. Também os dois abertos. E aí está a nossa solução para mais essa questão. Eu vou parar por aqui, tá? Vou parar por aqui, uma vez que a aula já está ficando um pouco longa. Nós estamos aí com alguns minutos, quase 34 minutos de aula. Dou uma paradinha. Na próxima aula a gente dá continuidade à resolução destas questões, tá? Estou mostrando apenas alguns exemplos. Tentem responder as outras questões. Se você apresentar dúvida, nós marcamos aquela aula ao vivo para que a gente possa estar sanando essas dúvidas, tá ok? Então, ficamos por aqui. Espero que você esteja gostando dessa aula. Qualquer reclamação, qualquer situação, procure entrar em contato para que a gente possa sanar essas dúvidas, tá ok?